Olá, alunos! Ainda falando sobre o nosso Windows XP e o Windows Explorer, agora eu quero te mostrar que como nós estamos falando sobre a operação de copiar arquivos, mover arquivos, se o usuário selecionar um determinado arquivo e aplicar o comando recortar e for a um destino e aplicar o comando colar, ele move o arquivo. Por exemplo, se ele seleciona um arquivo e pressiona Ctrl X, Ctrl X é a tecla de atalho do recortar. E depois ele vai numa outra pasta e aplica o comando Ctrl V. Ctrl V é a tecla de atalho para o comando colar. E se ele recortar, então, Ctrl X e depois colar, Ctrl V, move o arquivo. O arquivo sai da origem e passa a constar no destino. Então, também tenho como mover usando o comando recortar e colar, ou suas teclas de atalho Ctrl X, Ctrl V, e não importa aí se é a mesma unidade ou unidade diferente. Uma outra forma também importante de estudar essas operações é que se eu aplicar o comando copiar, o Ctrl C, e lá na pasta de destino aplicar o comando colar, aí é claro que copia o arquivo. Se for Ctrl C, Ctrl V, isto é, o comando copiar na origem, vai até a pasta de destino e aplica o comando colar, se for isso, copiar e colar, copia o arquivo. Ele é mantido na pasta de origem e criado uma cópia idêntica na pasta de destino, porque, é claro, se for o Ctrl+C, Ctrl+V, serve para copiar o arquivo e também não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Essa operação também é importante aí de lembrar para a prova, né? Uma outra coisa importante só para destacar, se tu deseja selecionar vários arquivos, usa o Shift para selecionar um intervalo de um arquivo até outro e todos que estão entre eles. E se tu deseja fazer uma seleção intercalada, um arquivo, o outro não, o outro sim, o outro não, o outro sim, quer dizer, fazer uma seleção intercalada, vai clicando nos arquivos com a tecla Ctrl pressionada, e aí ele permite uma seleção intercalada. Então, tanto o Shift quanto o Ctrl permitem ou facilitam a seleção de vários arquivos. O Shift facilitando a seleção de arquivos na forma de um intervalo, de um até outro e todos entre eles, e o Ctrl facilitando o que a gente chama de seleção intercalada, selecionar um arquivo, o outro, e assim à medida que o usuário acha necessário. Tá? Beleza. Outra coisa importante, a gente pode querer criar uma nova pasta usando o Windows Explorer. Quais seriam os métodos para criar uma nova pasta? Primeira coisa importante, selecionar o local onde tu vai criar a nova pasta, seja uma pasta para criar uma subpasta ou uma unidade, clica no menu Arquivo e lá tem a opção Novo, e aí escolhe pasta. Então, para criar uma nova pasta dentro de uma unidade ou até dentro de outra pasta, seleciona o local, clica no menu Arquivo, na opção Novo e na opção Pasta, e aí ele vai criar uma nova pasta naquele local indicado. Uma outra forma de criar uma nova pasta é o usuário clicar com o botão direito do mouse numa área livre da área de conteúdo. Aí ele exibe um menu, como esse que eu estou te mostrando. Lá tem uma opção chamada Novo, e aí tu escolhe a opção Pasta. Então, clicar com o botão direito do mouse numa área livre da área de conteúdo do Windows Explorer, aparece um menu. E uma das opções se chama Novo, que tu clica e depois clica na opção Pasta, permitindo então criar uma nova pasta dentro daquela unidade ou dentro daquele local desejado. Isso também é bem interessante que a gente saiba para efeito de provas de concurso, certo? Outra operação que a gente também pode discutir aqui dentro do Windows Explorer é o que chamamos de renomear. E aí tem várias formas para renomear arquivos e pastas dentro do Windows Explorer. Observa comigo, tu pode selecionar o arquivo, como eu fiz aqui, clicar no menu Arquivo e escolher a opção Renomear. E aí tu pode renomear tranquilamente aquele arquivo. Uma outra forma para renomear o arquivo é clicar com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta desejada, e aí no menu que se abre escolhe Renomear. Então clicar com o botão direito do mouse também vai aparecer lá a opção Renomear. Ok? E outra forma de renomear é o usuário pressionando a tecla de função F2. Tu seleciona o arquivo e pressiona F2 no teclado, porque F2 é a tecla de função, é a tecla de atalho para renomear arquivos e pastas. Então tu seleciona o arquivo, pressiona F2 e ele permite renomear aquele arquivo ou aquela pasta. E uma última forma de renomear é aplicar um clique no item que está selecionado. Quando o usuário aplica um clique no item que está selecionado, isso também sugere aí o nosso comando renomear. Então, uma outra forma para renomear é um clique no arquivo que já está selecionado, ele vai abrir a caixa de texto para renomear, certo? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui uma
uma parte de texto para te mostrar, tem alguns caracteres que tu não pode usar nos nomes de arquivos e pastas. Quais são eles? Tu não pode usar barra, deixa eu botar aqui, ó, barra de nenhum tipo. Não pode usar barra, não pode usar contra barra e não pode usar barra vertical. Então, quando tu vai dar nome para arquivos, tu não pode usar barra, contra barra, nem barra vertical. Não pode usar nos nomes de arquivos o sinal menor e também não pode usar o sinal maior. Observa, não pode usar o sinal menor, não pode usar o sinal maior no nome de arquivos e pastas. Também não pode usar dois pontos não pode usar aspas duplas e não pode usar o asterisco. Além disso, também não pode usar o ponto de interrogação. Olha quantos caracteres eu estou te mostrando que tu não pode usar nos nomes de arquivos e pastas. Vou repetir, ó, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres tu não pode usar nos nomes de arquivos e pastas aí no Windows. São as barras, então barra, contra barra ou barra vertical não pode. Não pode usar o sinal menor, não pode usar o sinal maior. Não pode usar dois pontos, não pode usar aspas duplas, não pode usar asterisco e não pode usar ponto de interrogação. Esses caracteres tu não pode usar quando tu for renomear arquivos e pastas aí dentro do Windows Explorer no Windows XP. Certo, pessoal? Próxima aula a gente continua falando de outros itens do Windows XP. Até lá, bons estudos!